Bom, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho de pasteurização, que são outras metodologias também, que é o uso do calor, então é a pasteurização, a esterilização e a defumação. Essas três é o uso do calor para conservar o alimento. Essa, né, que seja por água, por vapor, por radiação, calor seco, você vai ter um aparelho específico para poder fazer isso, um tipo de investimento financeiro que você tem que fazer. Então, modificam de valores. Na legislação brasileira, desde 69, basta o leiteiro pasteurizar. O problema não é ele vender o leite de porta em porta, o problema é ele não realizar o procedimento de pasteurização, porque é proibido. Ah, mas ele não tem condições desse jeito, se ele está vendendo ali. Agora imagina a qualidade desse leite que sai de casa, o leite foi tirado 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tem leiteiro que passa na porta da minha casa 2 horas da tarde, que vai entregar nos vizinhos lá, você escuta o barulho. E aí, 2 horas da tarde, qual é a qualidade desse leite sem nenhum procedimento? E aí, assim, quando você fala, as pessoas falam assim, mas você não está querendo que ele ganhe dinheiro. Não, eu quero que ele ganhe dinheiro dele. Pasteuriza, compra equipamento, faz a pasteurização na casa dele, esteriliza o vasilhame, esteriliza aquele galão que ele vai utilizar. Mas é extremamente complicado você falar isso porque o pessoal não aceita. E aí parece que você que está errado, né? Então, e a lei existe desde 69. Eu não tinha nem nascido. Eu nasci lá em 83. Já tinha leis que é proibido vender leite cru no Brasil. Tem que passar por um processo de pasteurização. E o pessoal não faz. Alguns equipamentos, aqui eu mostrei alguns aqui de troca de calor de placas. Esse aqui, por exemplo, nesse aqui é o mais simples deles. Aqui dentro dele fica uma placa andando de um lado para o outro aqui dentro, aqui assim. E essa placa você altera essa temperatura e essa movimentação dela, ela vai fazer essa alteração, esse processo de pasteurização. Essa outra aqui, o leite também, ele vai passar, que aqui nesse caso aqui é a placa que se movimenta, nessa aqui, quem se movimenta é o leite passando por esses caninhos aqui. Então, o leite passa num local onde ele recebe altas temperaturas, depois a baixas temperaturas. Então, ele passa rapidamente ali, então ele aquece muito rápido. Então, no caso do HT, ele vai passar em uma temperatura acima de 100 em poucos segundos. Então, 2 segundos. Então, ele passou ali, ele já aqueceu e logo em seguida ele já passa em outro local que ele resfria. Existe esse outro equipamento aqui também é semelhante a esse aqui, né? Existe uma movimentação de placas lá dentro, só que ele é fechado, totalmente vedado. Existe essa metodologia aqui, esse aqui é um jeito caríssimo também de circulação. Esse aqui é uma circulação mais curta e esse aqui é uma circulação para uma empresa muito grande, né? Então você faz todo o controle de temperatura, de tempo aqui, e você tem também a circulação do leite aqui por todos esses equipamentos. A cerveja também ela passa por isso aqui, ó. Normalmente eles passam ela por vários caninhos ali para fazer o processo de pasteurização. E aí que mora alguns perigos, é quando você não faz você não tem o controle adequado da sua indústria, você não sabe ali, não tem a segurança adequada, você corre o risco de ter algum vazamento, algum problema aqui e contaminar todo o seu lote de produção. Aí você pode ter um tanque inteiro contaminado, porque essa manutenção aqui é muito mais complicada do que um tanque aberto. E aí você tem que ser o seu controle de qualidade tem que ser muito rígido ali e nas inspeções, nas verificações diárias. Os 3 tipos de pasteurização que a gente tem é a pasteurização lenta. Essa pasteurização lenta é basicamente o que a gente faz em casa. A gente ferve o leite, né? Então, é o LTLT, que é Low Temperatura Long Time. Então, a temperatura aí se atinge até 63 graus ali, né? Você vai mantendo o leite ali em alta temperatura por 30 minutos. Então, você deixa ele ali naquela... A gente faz aquele fogo brando ali até atingir ali durante 30 minutos. É o que a gente faz em casa. Só que aí qual que é o nosso problema? A gente deixa ele levantar fervura, né? A gente não precisa deixar levantar fervura. Você deixa ele em baixa temperatura até ele
conseguir eliminar ali todos os micro-organismos. A pasteurização rápida, essa pasteurização rápida, você atinge aí 72 graus em 15 segundos. Então, se passa ali em pouco tempo, né? Então, 15 segundos, passou ali 72 graus, que eles chamam, o HTST. E tem o UHT, que é ultra light, ultra rápido, né? Esse aqui. Então, 130, 150 por de 3 a 5 segundos só. Então, é uma temperatura muito alta e muito rápido o processo ali, para que você atinja ali. Oi? Muda o sabor dessa água? Muda. Muda o sabor, né? Porque quanto mais alta a temperatura, mais você modifica a estrutura organoléptica do alimento. Fica mais ralo? Não é mais ralo. Acho que a questão não é mais ralo. O mais ralo ou não é a quantidade de gordura que se tira antes, né? Então, quando a indústria trabalha só com... Se você pegar, por exemplo, um leite da Leitíssimo, que eles não tiram a gordura, você vai ver que ele é mais grosso do que as outras, porque eles não tiram. Agora, se você pegar qualquer outra marca que trabalha também com a venda de gordura, aí eles vão retirar, fazer a extração da gordura ali para poder fazer os outros materiais dele. E aí ele vai ser um pouquinho mais ralo, mas por essa questão, não pelo processo de pasteurização em si. Então, esse aparelho aqui, ele é bastante, pode ser utilizado você deixa ele lá, né, para atingir essas temperaturas, altera pouco o leite, né, foi o que você tinha perguntado, né, se vai ter muita diferença de sabor. É viável para pequenos volumes, então você consegue deixar mais tempo se você tem pouco volume, mas se você tem um volume muito grande, você não consegue deixar o leite lá por 30 minutos. É muito mais fácil eu investir num aparelho que eu vou deixar só 15 segundos do que ficar esperando meia hora para o meu leite atingir o seu processo de pasteurização. E ele é bem eficiente, tá? Ele consegue eliminar ali cerca de 95% das bactérias. O problema dele é tempo. Nós, assim, normalmente a gente não tem esse tempo disponível na indústria para poder ficar, né? Então a gente costuma falar que tempo é dinheiro, então eu preciso de algo que seja muito mais rápido e prático. Esse outro aparelho aqui, você consegue reajustar ele, então essas placas aqui de temperatura modificam ali a temperatura ali dentro. O leite é aquecido e resfriado circula aqui entre essas placas ficam ali movimentando. E aí você consegue atingir aí esses 72, 75 graus em 15 segundos. Tá? Então você consegue fazer com que esse material seja aquecido e resfriado rapidamente. É um processo rápido, né, contínuo, ideal para volumes maiores de leite, e a eficiência dele é de 99,5% na redução de bactérias. Então, se mata muito bem ali, não sobra quase nada de bactérias. Essa pasteurização, ela é fundamental, você pode usar para várias coisas, eu até já citei aqui que é a cerveja. Em relação à cerveja, é bem interessante que essas cervejas artesanais, quando alguém fala assim para você, essa cerveja tem que ser consumida em 10 dias, geralmente é uma cerveja não pasteurizada. Então, a cerveja, ela modifica muito o sabor dela da pasteurizada das artesanais. Porque nessa alteração, às vezes você prefere uma marca que tem um determinado sabor, uma determinada textura. E aí você fala, não, mas precisa pasteurizar? Depende. Então, tem empresas, se você for comprar ali a Santa Dica, não sei se você conhece ela em Pirenópolis, então ela é uma cerveja maravilhosa, ela é uma cerveja não pasteurizada. O consumo dela é no máximo de 10 dias. Você tomou? Você não gostou? Nossa, eu adorei. É porque eu gosto muito de cerveja artesanal, né? Então, assim, e eu tomo uma cerveja só. Então, assim, eu gosto desses sabores diferentes. Hã? Não achei que mudou muita coisa assim, não. Então, eu gostei dela, achei bom o sabor dela. Mesmo processo. Fermentação, filtragem, você vai inserir ali o lúpulo se você quiser aumentar o amargor. Então, diminui o lúpulo se você quiser menos amargor. Depende do que você tem disponível na região. Então, depende qual é o preço que está na região.
Então, assim, depende, você tem que pensar no que você tem disponível ali, se o que está mais caro agora mesmo. Dependendo se o trigo está mais caro, não, o milho, se vai ser cerveja de quê? Então depende muito de vários fatores, né? Cevada, o que você tem disponível na região onde você trabalhar, qual é a sua matéria-prima, e quanto custa para poder fabricar. Você tem que pensar nesses detalhes, né? A mandioca aqui pra gente é muito mais fácil do que você ter a cevada. A cevada, ela não é produzida na região, né? Então você tem que buscar de fora. Então, tem alguns fatores que às vezes podem facilitar e outros não. Que mais? Então, ketchup, cerveja, cogumelo em conserva, molho de pimenta, tudo você pode fazer pasteurização. Esse aqui? Isso aqui é uma mistura aqui de... O pessoal que fala isso aqui é antepasto de berinjela. Aqueles molhinhos que você faz para comer com pão. Vinagre, geleia de pimentão, o próprio cogumelo. Esse aqui é o cogumelo. Não sei se você vê ali na imagem. Então esse aqui é o cogumelo. Então tudo isso aqui passa por um processo de pasteurização. E a esterilização? Aí você fala assim, mas o branqueamento, pasteurização, esterilização é a mesma coisa? Não, vocês viram que altera alguma coisinha? Questão de tempo, temperatura. Na esterilização, você vai aquecer o alimento em temperatura bem elevada durante vários minutos, durante vários segundos. E aí você vai o quê? Destruir todos os micro-organismos, não quer deixar nada ali de micro-organismos para trás. Inclusive aqueles que podem ser positivos ali, que podem ser benéficos. Vai tudo embora. Eles não suportam. E aí você elimina todos os micro-organismos que estão ali no alimento e que pode deteriorar. E aí a esterilização ela deve ser feita nos vasilhames, né, também, que você vai colocar ali no caso a sua conserva, que vai colocar o seu material, e depois dele pronto. Você vai esterilizar. Você esterilizou antes, você fez a pasteurização do seu produto e no final você vem aqui com o seu produto pronto e faz uma fervura final nele, para poder garantir essa esterilização. Tem aparelho específico para isso também. Esse aqui é um aparelho aqui que você vai fazer esterilização de conserva. Você coloca todo o material aqui dentro, insere ele ali dentro da câmara e essa câmara vai jogar ali o calor adequado e depois fazer o resfriamento adequado. Oi? Sim, muito rápido. É de 2 a 5 segundos. É porque você joga uma altíssima temperatura para depois resfriar muito rápido. Então, você vai eliminar tudo, né? Micro-organismos, esporos. Então, aqui, por exemplo, na conserva, é super interessante, porque você vedou tudo, passou algum micro-organismo nos procedimentos anteriores, na esterilização vai tudo embora. Essa aqui, né, é uma... a gente usa aqui, como é que chama isso, gente? Autoclave. Essa aqui. É como se fosse uma autoclave. A autoclave ela é um aparelho de esterilização. Você vai esterilizar tudo que está ali dentro, numa altíssima temperatura. Então, a autoclave também é um tipo de maquinário para o processo. A desvantagem é a perda de valor nutritivo, né? Você pode eliminar muitos nutrientes junto ali. Você vai desnaturar muitas vitaminas, você vai eliminar muitos nutrientes. Modificar o sabor, né, dos alimentos, porque você sente que tem diferença no sabor do produto esterilizado daquele que não passou por esterilização, e o custo é alto, tá? Os maquinários são caros, tá? Não o procedimento em si, mas para ter o maquinário, para comprar o maquinário, é um maquinário nesse sentido. Tem por pressão atmosférica, o cozinhador contínuo, por alta temperatura, o AT. Então, tem várias formas de você esterilizar. Esse AT aqui é de 142 graus entre 2 e 4 segundos. Então, depende muito do aparelho. Então, tem várias formas de você fazer essa esterilização de forma industrial. E, por fim, a defumação. O que é essa defumação? É a exposição do produto alimentício a uma fumaça produzida por uma combustão. Essa combustão ela pode ser da madeira, né? Então você vai colocar ali a madeira para queimar e vai liberar aquela fumaça. Tem algumas madeiras que são mais específicas para isso, mas hoje já existem os aromas artificiais. Você compra a essência de madeira e coloca ela ali para poder dar esse cheiro.
É só o cheiro. Mas tem madeira que não pode ser prejudicial, Oi? Tem madeira que não pode ser prejudicial. Sim, tem sim, por isso que tem madeiras específicas. Por exemplo, as mais comuns são essas, o carvalho, a bétula, o mogno, a nogueira, só que essas são todas plantas que não são muito cultivadas no Brasil, né? Então, só que são as mais antigas as que são utilizadas. O que deve conter nessa madeira? A madeira tem que estar bem seca, tá? Ela não, tem que ser rígida, né? A dureza dela vai influenciar. Sem casca, porque às vezes a casca é onde armazena o maior número de resina. Então, às vezes no caule dela não tem resina, mas na casca dela tem bastante. E aí é bom tirar essa casca e tomar cuidado com o tipo de material para queimar. Vamos pensar aqui, a seringueira, por exemplo. Depois de 40 anos, o que eu faço com a minha seringueira? Eu não vou queimar ela para poder fazer alimento, porque a seringueira tem um látex e o látex dela ali pode provocar intoxicação ali. E só de você ficar sentindo aquela fumaça por muito tempo, você pode ter intoxicação. O pessoal fala muito de laranjeira. Os galhos de laranja são os melhores porque dão aquele cheiro cítrico. A madeira de laranja queimada, ela fica muito cheirosa na carne. Laranjeira. Assim, frutíferas em geral. As frutíferas, elas são boas para isso. Então, se você pegar a laranja, o pêssego, como mais? A maçã. O pessoal utiliza muito o eucalipto pelo preço. Só pelo preço, porque não é a madeira ideal, não é a madeira indicada para fazer isso. Alguns autores falam que ele pode ser tóxico, tá? Então, assim, não é a madeira ideal. O ideal... A manga? A manga eu nunca vi falar de que o pessoal utiliza. Eu acho que não, porque ela é uma madeira muito mole, né? Muito macia, além da resina, né? Agora, essas outras, né, que elas têm, são madeiras mais rígidas e da casca fininha ali, a laranja, o pêssego, a maçã, então seriam as adequadas para poder fazer esse tipo de processamento. Porque dá o cheiro, né, da madeira, essas madeiras mais cheirosas. Aí, em geral, essas áreas frutíferas são boas para defumação, mas qualquer madeira dura, livre de resina e produtos químicos, né? Outra coisa, madeira tratada também não pode ser. Madeira tratada. Madeira, não, tem uma madeira ali, era madeira de cerca, madeira tratada, vou utilizar ela, não. Não pode, porque dependendo do tratamento que você fez, dependendo do óleo que você colocou nela, você pode provocar a morte de todo mundo que está ali em volta ali, daquele local pegando fogo. Então, o eucalipto é uma madeira muito utilizada pelo baixo custo, por ser a origem de reflorestamento, mas não é a mais indicada por causa dos elementos que ela libera. Outras boas madeiras também está o ipê. O pessoal cita que o ipê é muito bom, apesar de o cheiro das frutíferas serem melhores, mas o ipê, o jacarandá, o carvalho, então são espécies que você já consegue ter aqui na região, né? O jacarandá é aquele que o pessoal chama de ipê roxo, da florzinha roxa. E assim, eles dão a textura e o cheiro que as pessoas se agradam nesses produtos defumados. Então, do ponto de vista toxicológico, as madeiras duras, então, são melhores para isso. Se você for da manga, a manga é uma madeira macia. Então, ela tem muita lignina, ela tem muito... Oi? O leite dela, ela tem muito material que pode ser tóxico, e aí não é ideal para poder fazer com elas. Então, só citei que algumas, né, tem esses vasilhames que a gente pode fazer em casa. Você coloca aqui o pedaço da madeira aqui embaixo aqui, e faz a defumação, ou pode usar produto líquido, né, para poder fazer essa defumação. A gente tem um aparelho aqui que faz a secagem de frutas e dá para fazer defumação também. A gente vai tentar fazer nas nossas aulas práticas. E aí tem, então... Tem, porque aí, lá embaixo tem um lugar lá que você coloca para queimar. E aí você põe para secar lá a carne lá e coloca embaixo a madeira que você quer. E aí a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode pegar os galhos de laranja, pôr para secar e colocar lá e ele põe para queimar. Essa fumaça ela é bem interessante porque ela vai liberar
algumas substâncias, né, que são os HPAs, e aí esses HPAs, eles vão controlar ali vai controlar a presença de alguns micro-organismos. Então, olha, eles vão controlar alguns micro-organismos, e aí você consegue ter também ali a modificação na cor, no sabor, na característica desse alimento, e inibe o ranço, que é o principal problema da carne, né? Porque a gordura, quando ela vai passando o tempo, ela vai se degradar e ela acaba perdendo ali a sua característica normal. Os tipos de madeira que irão gerar um sabor específico, desde os mais adocicados até os mais pungentes e marcantes, então você pode escolher. Então, alguns são mais adocicados, alguns são mais fortes. Então, a madeira que você escolhe de acordo com aquele produto que você deseja ali no final. A madeira pode ser em pedaços grandes, elásticos ou pode ser. Aqui tem alguns exemplos, né? Madeiras para evitar. O pessoal fala o pinho, cedro, abeto, que são algumas muito utilizadas no sul. Não recomendado o eucalipto, né? Até já citei. Pau-brasil, essas outras aqui também. Madeiras mais recomendadas. Carvalho, nogueira, amieiro, pecan, bordeaux. Quase nenhuma dessas tem no Brasil. E as frutíferas, então a maçã, a cereja, pera, o alpeste, laranja, a ameixa, limão, tudo isso é indicado por causa do cheiro, do odor que elas deixam. E tem também o ipê, o jacarandá, caça, figo, oliveira, salgueiro, tudo isso pode ser utilizado também. Aqui eu só coloquei alguns exemplos de defumadores, né? Tem aqui dos mais rústicos que são feitos. O meu esposo, ele é meio custoso nesse trem, ele fez um lá em casa de lata desse jeito assim, defumou uma carne lá, mas encheu minha casa de fumaça, mas tudo bem, ele adora fazer teste. Hã? Não, isso que ele depois lá fora, mas encheu minha casa, entrou pela janela. O nosso aparelho é tipo esse aqui, ó. Então tem essas placas aqui em cima, a gente põe a carne aqui em cima e aqui embaixo dá para você colocar a madeira para queimar. E aí você consegue fazer todo o processo de defumação. A defumação ela envolve 3 etapas, que é a secagem, que vai era para ficar reto, que remove a umidade da superfície da carne, então se retira ali do lado de fora fica bem sequinho. E lá dentro vai ter como se for, a fumaça ela vai cozinhar a carne lá dentro e ela vai mantendo uma textura mais suave lá dentro e por fora ela fica mais escura. Tipo assim, antes de você colocar a carne, tem que estar em processo, antes de cozinhar? Não precisa. Não, só colocar lá e deixar, né? Você não pode, você tem que ir mantendo aquela constância da fumaça e da temperatura para poder ela inserir ali dentro e ir cozinhando aos poucos. Aqui, a serragem ela pode estar úmida, você pode, no caso quando você usa a serragem daquela madeira, você pode umedecer ela para dar mais fumaça, porque quando a madeira está úmida, e aí você mantém ela por mais tempo, mas você não pode molhar demais porque senão ela não pega fogo. Então ela tem que ir queimando aos poucos, então uma umedecida nela facilita ali, o aumento da fumaça. E aí, o ideal é essa textura aqui, né? Ela tá sequinha por fora e aqui por dentro aqui ela tá um pouco mais macia. Então, é essa que você deseja. E aí você inibe o crescimento microbiano, você retarda aqui a rancificação e aí você consegue ter um sabor, um produto totalmente diferente.